Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal #Construção. Aqui a gente fala tudo sobre engenharia, arquitetura, agronomia, geociências e também sobre o sistema Confiacrea. Já deixou o seu like aí no nosso vídeo? Já conhece nossos outros vídeos? A gente fala sobre muitos assuntos interessantes de várias áreas, hein? Se você tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários do nosso vídeo. A gente pode gravar um vídeo de acordo com a sua sugestão. Então, fico aguardando também aquele like e que você se inscreva no nosso canal. Também nos siga lá no nosso podcast e também no nosso Instagram. Hoje a gente está no nosso quadro Desvendando o CREA, não é, Daniel? Isso aí, Desvendando o CREA. Os mitos. Os mitos, né? Como é que diz? O CREA é aquele negócio que quem está fora não conhece e não gosta. E quem está dentro não quer sair. Então, Alguns saem como eu, né? pouco sai. Daniel é uma exceção, né? Ele saiu. Mas saiu mais ou menos, né? Está aqui, conversando sobre o Saí sistema. do sistema. Ninguém sai do sistema, o sistema não sai de você, né? Mesmo Eu quando sou profissional, você é tô ligado no profissional, sistema, né? exatamente. Hoje nós trouxemos um convidado super especial. É o nosso colega engenheiro civil, Daniel Diniz. Eu vou deixar que ele se apresente e fale o currículo. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Seja boa noite. bem-vindo. É muito prazer estar aqui no Construção. Agradeço pelo convite. E eu sou Daniel Diniz, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança no trabalho. Para quem não me conhece, sou CEO da 3D Engenharia, 15 anos no mercado já da construção civil. Sou auditor interno da qualidade também, já fui ex-avaliador do MPE Brasil pelo Sebrae. E hoje estou como atual coordenador da Câmara de Civil Regional do CREA Sergipe e também como coordenador da Câmara Nacional de Engenharia Civil. Muito bem, O currículo é grande. né? O currículo é pesado. Daniel, me fale como você entrou no sistema. Eu estava lá. Foi. É No dia que verdade. você entrou. Me conte como você virou conselheiro, conte para todo mundo, né? E o que é que lhe atraiu no sistema para que você quisesse galgar essa vaga de conselheiro regional? Então, foi interessante que quem me convidou, na verdade, eu até falo isso para ele hoje, agradeço bastante. Um abraço aí, Arício, nosso ex-presidente, que me convidou, que me deu o primeiro passo, na verdade, no sistema foi em Ele prol dele. apresentou, né? Convite, vamos lá conhecer nosso sistema, se é legal, vai participar. E daí eu adentrei no sistema como conselheiro adjunto. E aí passei 3 anos como conselheiro adjunto e lhe confesso que eu não era muito atuante nesse momento, não tinha despertado tanto desejo. Uhum. Mas no último ano, foi aí que eu me interessei de fato, porque estava precisando de algumas mudanças, alguns ajustes em prol da classe mesmo. E aí foi que eu me interessei, e aí depois disso, sim que aí eu virei conselheiro titular. E aí eu passei 3 anos como conselheiro titular, sou representado pela Abenc Sergipe, um abraço aí para o nosso presidente em exercício, Wilma, é nosso presidente também nacional, meu grande amigo aí, Francisco Ladaga, Vamos muita mandar esse vídeo para a gente, Ladaga, né? vamos mandar, gente boa, muito amigo nosso lá, estivemos juntos na Câmara Nacional de Engenharia Civil em 2023. Exatamente. E aí, 3 anos subsequentes como conselheiro adjunto, estou como conselheiro titular, e esse é o meu segundo mandato, e eu estou no penúltimo ano, né, Daniel? Estou quase saindo. Já vai saiu, completar né? 6 anos já? Passa 3 depois Próximo ano, 2026, eu completo 6 anos. Meu Deus, como é rápido. Aí ele Muito passa, rápido. passa um ano fora, depois volta. Muito ano. É É importante, né? 3 anos, né? O interstício é de 3 anos, Isso né? é 3 anos. Daniel, o que faz um conselheiro regional? Você entrou, você não conhecia o sistema, aí você foi lá, foi numa reunião, né? O que faz efetivamente um conselheiro regional? Então, nós lá como conselheiros regionais, primeiramente, a gente briga e luta pela classe da gente. Esse é o primeiro ponto. Vamos em prol do nosso profissional. E outros fatos é análise de processos, análise de melhoria do sistema em si, normativos internos, enfim, toda a parte que envolve a parte técnica também, a parte de gestão de fiscalização do exercício da profissão, inclusive o exercício ilegal da profissão, que é daí que a gente consegue um emprego de fato para a nossa classe, certo? Que é o ponto principal da gente, é o combate ao leigo.
Nós, é uma bandeira aí que já prega há muitos anos, mas agora a gente está cada dia mais focado nisso, com relação à fiscalização, justamente para a gente colocar os nossos profissionais, você profissional, dentro do seu local de trabalho. Perfeito. Isso é o foco da gente hoje principal. Fiscalização, fiscalização, para a gente poder, sim, valorizar a nossa profissão. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, eu era fiscal de CREA, né? Eu trabalhei fiscalizando na rua. E quando a gente passava, no outro dia, chovia profissional registrando RT. Então, chegavam a ligar lá para o CREA, ligavam e diziam assim, quando é que vocês vão passar aqui em Itabaiana? Para quem é de fora, Itabaiana é uma cidade do interior daqui de Sergipe. Quando é que vocês vão passar aqui em Itabaiana? Porque eu sou engenheiro aqui e eu só consigo emprego quando vocês passam aqui. Então, a gente, no ato fiscalizatório, né, quando a gente fiscaliza, a gente está realmente abrindo frente de trabalho para os profissionais, principalmente da engenharia civil, porque a engenharia civil é mais fácil de fiscalizar. Quando a gente entra em outras áreas, a área de agronomia é mais difícil. Eu, como civil, eu sempre senti muita dificuldade, né? E a elétrica é mais ou menos, mas tem algumas que têm uma maior dificuldade, né? Você, como conselheiro, você já desse testemunho, né, dessa questão da importância do trabalho do CREA, né? Hoje que você está dentro do sistema, que você está no meio do furacão. Hoje ele está no meio do furacão, porque uma coisa você está no meio. Ele entrou, ele foi para o meio. Ele hoje está no meio do furacão, né? Que ele está dentro do sistema do CREA e do CONFEA, né? Quem sabe um dia da mútua também, né? Então, o que é que você vê hoje, olhando de dentro para fora? Uma coisa é você olhar de fora para dentro, né? A importância do sistema para nós profissionais. Então, assim, hoje eu, não porque eu estou dentro do sistema, mas eu hoje defendo muito o sistema porque, de fato, se a gente não quiser mudar as coisas, não quiser melhorar, a gente só ficar criticando a parte de fora, a gente nunca vai ter melhoria, nunca. Se você não chegar ali dentro, vou fazer isso diferente, vou tentar melhorar essa situação, aquela situação, facilitar algo do tipo para os nossos profissionais, dificultar outras situações para os leigos, enfim. E aí sim, e isso é muito importante para que a gente adentre dentro do sistema e tenta contribuir da melhor forma possível. Sim. Porque se a gente ficar fora e só achando que ali dentro não funciona nada, pelo contrário, ali é onde que gere tudo. A gente tem, para você ter ideia, na nacional, falando já do âmbito nacional, a gente tem criações de resoluções, a gente tem criações de leis mesmo, propostas de leis, que inclusive tem várias em andamentos aí, em tramitação no âmbito legislativo. E é isso. E hoje, por exemplo, eu brigo numa bandeira lá, que é uma proposta, inclusive, nossa, do CREA Sergipe, que é justamente a regulamentação de construções que não tem normativos, que não tem NBR. Por exemplo, a construção em EPS. Utiliza-se a norma americana, não existe norma brasileira. E está aí, construção ainda, a sociedade sendo, digamos assim, não vou dizer prejudicada, mas tendo riscos. E a gente tem que eliminar o risco para a sociedade. Por isso que a gente tem um profissional legalmente habilitado, para que responda por aquela atividade. E aí sim a gente pode também criar isso. Você vê lá, você como um profissional que vê que aquilo ali lhe incomoda, que vê que você tem uma ideia para poder melhorar aquela situação, vai para o sistema. Isso. Vamos lá para dentro, vamos para lá debruçar, estudar e contribuir de fato para a profissão, né? Eu fiz isso com esse aí. Profissão. Reclamava, eu disse, vou botar você para dentro para você conhecer. Continuo reclamando. Mas calma, hoje ele reclama com propriedade, entendeu? Verdade. Aí tem gente que reclama, entra e gosta e muda a visão. E outras pessoas que hoje ele pode reclamar com propriedade, né? Porque uma coisa você... ali ninguém trabalha, ali ninguém faz isso. Hoje você sabe que o trabalho é intenso. O problema é que, acho que não é das pessoas. O problema é a lei, que é muito antiga, muito travada, e que não depende do CREA, nem dos conselheiros, nem do sistema para poder mudar a lei. É mais política do que qualquer outra coisa. Mas quem move a política porque nossa lei
é muito antiga. 66, Isso. né? Mas tá para mudar. Muito antiga. Isso. A 1024 tá aí. Aí, né? Ela está para mudar há 20 anos. Mas Aí. ela nunca andou tão forte como agora. Não é. Então, Agora assim, ela está mais forte. eu acho que a gente tem que parabenizar o presidente Vinícius, que tem uma luta incansável aí no âmbito legislativo, porque, como vocês falaram mesmo, tem situações que, infelizmente, não é técnica, é política. A parte técnica a gente vai fazer ali nos fóruns consultivos. Isso é a parte técnica, que é onde os conselheiros estão para contribuir na parte técnica. Mas já a parte política já envolve outra esfera. Eu acho que envolve o presidente do nosso Conselho Federal, que hoje, dica de passagem, está abrindo muitas portas, seja no MEC, está o resultado aí para a população que hoje está proibido o EAD 100% de engenharia civil. Isso é um grande feito, uma grande briga que eu acho que foi nosso coordenador, inclusive, que vestiu a camisa aí lá em 2023, 2024, foi bem intenso na Câmara de Civil, que é o nosso ex-coordenador da Câmara Nacional, o Estênio Coentro, de lá do CREA Pernambuco. Defendeu muito essa bandeira, a gente foi junto e aí, graças a Deus, de muitos anos para cá, a gente não tinha uma porta aberta no MEC como hoje a gente já tem, e inclusive está abrindo a porta no Legislativo. Sim. Por isso que a 1024 veio, para aí a gente já tá na relatoria, já está bem avançado, e fé em Deus esse primeiro semestre, falando esse ano, mas esse primeiro semestre aí é algo novo para a gente, de melhoria em si da nossa lei. Esse no primeiro semestre. Estou sendo otimista, né? Mas eu acho que esse ano sai. Dentre várias leis que tramitam, que impactam diretamente a nossa vida, né? Por exemplo, a lei do analista não, engenheiro sim, analista não, né? Que vai organizar essa bagunça que hoje, né? Você contrata como analista para não pagar, né? Hoje quando a lei for aprovada, e divulga a vaga na internet. Exatamente. Para analista. Quando a lei for aprovada, você vai poder chamar do que você quiser. Você vai poder chamar de engenheiro astronômico. Você vai poder colocar o nome que você quiser. Analista, recepcionista, mas se a função for ser engenheiro, você vai ter que respeitar o salário mínimo profissional. Exatamente. Entendeu? Isso é uma lei que a própria assessoria parlamentar do CONFEA tem batalhado, né? E as entidades como nós, da FICENG, que a lei é de autoria das pessoas da FICENG, né? As outras entidades nacionais também têm lutado. Também tem algumas leis que trabalham o sombreamento, né? Que é outra coisa. Como você é de civil tem muito sombreamento com outras áreas, né? E vocês trabalham muito isso no nacional e no regional também, né? Exatamente. E assim, Daniel até parabenizar, porque eu nunca quis que o Daniel saísse do sistema, né? Infelizmente ele decidiu por conta própria sair, porque se fosse pelos outros ele não estava lá até hoje. Por cima da minha vontade. Muita gente. Exatamente. Muita gente pressionada até, mas tem para se dedicar. Eu acho que tendo a união, falando, já que você falou do SENG, o SENG defende muito a classe dos engenheiros em si. Todas as entidades, se fizer o seu papel, ela vai melhorar profissional. Se não for para a parte política e só está ali por estar. Mas como eu falei aqui antes, em off, na nossa conversa fora dos bastidores, desculpa, cada um que quiser fazer diferente, algo melhor, só vai agregar o sistema. Só vai agregar. E, consequentemente, o resultado vai lá para a ponta profissional e para a sociedade. Porque um profissional qualificado no local certo vai ter uma sociedade segura. Isso. Entendeu? É basicamente isso que eu venho a falar, e você tocou no assunto aí, a gente estava tocando no assunto do EAD, né? Isso é um dos pontos que a gente tramitou politicamente falando, que conseguiu êxito. Foi uma grande conquista. Aí foi rápido, né? E foi rápido. E assim, é por isso que eu acredito muito que as coisas vão começar a andar mais celere. Sim. De fato, com a nova gestão na gestão que está atual do CONFEA, entendeu? Do nosso Conselho Federal. E aí, por isso que eu volto a falar. Podem confiar os profissionais que estão aí, que a gente está lutando por vocês, que a gente não vai parar de lutar por vocês, e o sistema é para vocês e para a sociedade. E com isso vai ganhar todo mundo.
entendeu? É muito massa Daniel tá aqui, porque ele é um cara jovem. E o que a gente ouve, né, de qualquer estudante, diz assim, ali é lugar de velho. Ali só tem Daniel velho. Diniz aí é jovem, né? Daniel É. Diniz. Você é jovem também. Eu sou jovem. Quer dizer, eu sou jovem há mais tempo, né, do que Daniel, né? Sou jovem há mais tempo do que ele, né? Mas eu sou jovem. Para o sistema, eu sou super jovem. Engraçado, porque eu fui o mais novo da história como coordenador nacional, né? Sim, 34 anos marco. de idade. É um marco. É o marco. Mas realmente, o sistema tem muita gente mais experiente, digamos assim. Jovem há certo? mais tempo. Jovem há mais tempo e por isso que precisa também de renovação. Sim. Eu acho que precisa estar todo mundo, a gente precisa ter um mix ali, porque você aprende muito, você está sentado ali na cadeira, dividindo, discutindo, dividindo ideias, digamos assim, com pessoas excepcionais, como o professor Dante, enfim, outros profissionais que estão aí sendo representados pelos seus estados e representando a classe dos profissionais de engenheiros civis, entendeu? Isso é bacana. Esse mix de pessoas, esse mix de idades, por exemplo. Por isso que eu falo. Eu A troca sempre é muito defendo. boa, né? Muito boa. Hoje o CREA Sergipe, Daniel pode falar aí com propriedade, a gente tem um mix bem bastante lá de idades. A gente está com uma gama de conselheiros muito jovens. Isso é muito bacana. Tem pessoas antigas? Tem. Que eu acho muito importante para poder passar a experiência. Isso, exatamente. Mas a gente tem pessoas ali que entraram agora que estão com vontade de aprender, de querer mudar alguma coisa, entendeu? Isso é legal. A renovação. Importante, né? Então, Daniel, o CREA não é só para multar o profissional, né? Tem que pagar anuidade. Diga. Não. Pagar a anuidade. Né? De forma alguma. Assim, a gente fala que o CREA não tá para mudar o profissional, o CREA tá para multar os leigos. Uhum. Isso daí sim, isso aí pode ter certeza que é a bandeira que eu falando aí do sistema como um todo. A gente não quer multar o profissional, pelo contrário. Infelizmente, existe uma lei que tem que ser cumprida. Se o profissional... Existe um mau profissional. Existe um mau profissional que quer dar um desperto ou quer ir de encontro que a legislação está pregando. Uhum. Isso vai existir, existe tanto na nossa classe quanto qualquer outra classe. Mas o sistema aqui não está para multar o profissional. O sistema está para colocar o profissional no devido lugar e, consequentemente, isso unindo aqueles que estão em desacordo com as leis e também os leigos. Ponto. Para a gente poder chegar no nosso... Falando assim, num objetivo. Num prático, né? O que acontece se a pessoa for multada? A pessoa, vamos dizer assim, no processo que vai para a Câmara de Civil, né? De leigo executando obra sem o profissional, né? Aí chega o processo lá na Câmara de Engenharia que é julgado e aí a multa, estabelece a multa e o leigo tem que pagar, não é isso? Isso. Então aí o leigo paga ou corre, vai para a justiça, não sei o que, né? Todo o processo. Quando é profissional, seria a Câmara de Engenharia, seria a primeira instância. Isso. Que ele pode recorrer, né, para a segunda, para a plenária e até para a nacional. Mas qual é o papel da coordenação nacional das câmaras de engenharia? Além de... como funciona lá? Isso quer dizer, lá em Brasília, essa sua coordenação? Pronto, na nacional lá, como você falou, a gente está falando aqui da Câmara, só uma retrospectiva, a Câmara de Civil Regional é de fato a primeira instância, a segunda instância é nosso plenário regional. E a terceira e última instância, que seria fazendo um comparativo, seria o STF, seria o CONFEA. CONFEA, não é a sua Câmara. Não, a Câmara Nacional de Engenharia Civil é o plenário do CONFEA, o plenário do CONFEA. Que são os conselheiros federais. Na nacional, a gente tem um fórum consultivo. A gente está ali para poder lutar com novas resoluções, com atualizações de resoluções, criação de resoluções, normas, fiscalização, diretriz de fiscalização. Esse ano, tocando até no assunto da nacional, é bacana você trabalhar na nacional, porque lá de fato você vê um trabalho técnico sendo desenvolvido.
Por isso que é um fórum consultivo para o CONFEA, para o Conselho Federal, que abrange toda a parte da engenharia civil, estou falando da parte da Câmara de Engenharia Civil. E lá, esse ano, a gente teve uma demanda do TCU, a solicitação no CONFEA, que a gente fortalecer a fiscalização, certo? E fortalecer a fiscalização, dar resultados, buscar resultados. E aí, na Coordenadoria Nacional de Civil, a gente desenvolveu um tipo de um controle. A gente desenvolveu um dashboard que a gente consegue hoje analisar o Brasil como um todo. A gente vai conseguir analisar o Brasil como um todo, o que é que cada regional está fiscalizando mais, se está sendo uma fiscalização assertiva ou não. Por exemplo, eu vou até entrar numa polêmica aqui rapidinho, mas aquele ditado lá falava, os CREAs só fiscalizam placa, só multam um engenheiro por placa. Um engenheiro civil. Um engenheiro civil. Mas hoje eu tenho outra concepção, Daniel. Não roda assim no Brasil inteiro. Hoje, se você pegar em algumas regionais aí, tem regionais com um percentual de 2% de fiscalização por autos de infração por causa de placa. É baixo. Estou falando de 2%. Entendeu? Tem regionais que vai estar um alto índice de placa lá, e aí é onde você entra e vai trabalhar internamente na fiscalização. Epa, o que é que está acontecendo? Será que o fiscal está fiscalizando de forma correta? Será que o fiscal está indo para esse tipo de fiscalização por conta de bater meta? Ou não? E aí a gente consegue ter esse panorama. Hoje isso foi desenvolvido, isso é um projeto piloto, tá? Que está sendo desenvolvido pela Câmara de Engenharia Civil, que vai valer para todas as outras câmaras, até o presidente Vinícius, acho que foi ontem mesmo, ele até anunciou que já tem um dashboard aí sendo desenvolvido para as câmaras e tudo, e ele vai conseguir acompanhar em tempo real, e isso está sendo desenvolvido pela Câmara de Civil e de fato pelo CREA Sergipe. Muito massa. Isso é bem bacana. Em termos percentuais, em relação à fiscalização da área de civil em relação às outras áreas. Hoje é proporcional à quantidade de engenheiros civis ou não? Tipo assim, nós somos 70%, mas a fiscalização é 90%. Não, você tem esse percentual? Não tem esse percentual porque justamente esse dashboard está sendo, por exemplo, esse dashboard a gente está sendo desenvolvido pela Civil primeiro. Agora a gente vai ter, eu não tenho conhecimento das outras câmaras porque eu nunca me aprofundei. Mas agora, como esse projeto piloto está partindo da gente, foi o que o presidente Vinícius falou, se a maior câmara conseguiu fazer isso, que é um feito, digamos assim, extraordinário para a gente lá, as outras câmaras menores vão conseguir fazer. Com isso, ele consegue ter um panorama geral e vai ter esse dado que essa informação. Essa informação. Alguns CREAs no próprio site, você tem, certo, essa parte de informação à vista. Se eu não me engano, até o CREA do Acre, há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava lá no CREA, tinha essas informações. Você filtrava pela câmara, certo? Como é que fala a parte do Excel que você coloca lá? Esqueci agora o nome, me fugiu. Mas é uma coisa bem orgânica. Você chega lá e você coloca lá, eu quero civil do ano 2025. Ele lhe dá todo o panorama, certo? Coisa simples, dashboard, né? Só que eles desenvolveram isso de forma web, né? Simples ali, né? E é uma informação bacana pro profissional. Ele se vê ali, né? Ele vê, opa, está sendo fiscalizado, né? A minha área está sendo fiscalizada. Ou também pode ser um tiro no pé. Chega um agrônomo, olha, repara, aqui tem tanto agronomia e não está fiscalizando, só está fiscalizando civil, né? O meu sentimento, desde antes de entrar no CREA e depois fazendo parte do CREA, sempre foi o mesmo. A nossa área praticamente é muito fiscalizada. E eu não vejo uma coisa simples, por exemplo, energia solar. Eu vejo um bocado de gente botando energia solar sem placa, sem nada. Pronto. Né? Tocou no assunto importantíssimo. Isso assim, pra gente, que qualquer obrinha da gente ali, o cara passa a ver, já entra fiscal. Mas nessa área de energia solar, e se a gente for entrar na área de agronomia, então que é o pessoal do agro, etc., aí que não entra mesmo nas fazendas do povo para saber se tem engenheiro agrônomo ou não. Esse foi o meu sentimento lá, interno, e até hoje não consegui tirar isso. Será que vai sair, vai tirar isso da minha mente? Vai, é porque
não estou defendendo 100% do sistema, mas eu estou falando que vai porque regionalmente, as regionais, por exemplo, vamos falar da Bahia. A Bahia, eu tenho um contato grande também com o presidente Carqueja. A Bahia, ela fiscaliza demais o agro. É muito, muito fiscalizado. Só que a parte, infelizmente, a parte civil, ela é muito vista, muito mais fácil você identificar uma atividade na área de civil do que, por exemplo, lá de agronomia, de geociência, na parte de geologia, por exemplo. Química. Dentro das indústrias, que você tem que entrar na indústria. Não Isso. É fácil. Entendeu? E aí, aonde eu entro numa situação, por exemplo, para mim, depois da civil, não nada contra as outras câmaras, tá? Até porque eu não tenho nada contra o sistema, eu gosto muito do sistema, mas eu acho que a segunda câmara maior que deve existir é a Câmara de Segurança do Trabalho. A Câmara de Segurança do Trabalho está incluída, né? Exatamente, na parte de química, parte civil, na parte de elétrica, tudo. Uhum. Se você vai ter uma fiscalização eficiente, em qualquer área que você for, vai ter que ter segurança do trabalho. Vai ter segurança do trabalho. Sim. E aí é onde é que entra o quê? Que já existe esse trabalho, está sendo desenvolvido pela Câmara Regional, inclusive, já existe, na verdade, pelo CONFEA, que são as diretrizes de fiscalização. Mas a gente está criando uma diretriz mais, digamos assim, mais direta para a parte da Regional Sergipe. A gente daqui para poder a gente ter uma assertividade melhor. Mas para isso, eu volto a falar, cada representante, cada conselheiro de sua determinada atividade tem que fazer diferente. Tem que ir lá e buscar para o seu profissional lá ser bem atendido. Porque imagine, você vai lá fiscalizar ali uma indústria química. Ali tem segurança no trabalho, com certeza tem. Tem os programas e muito, entendeu? E aí, você fiscalizando ali não tem o engenheiro de segurança. Vai gerar emprego. Isso mesmo. Entendeu? E você? Você gosta do sistema Confia-CREA? Deixa aqui seu comentário. Olha, não vale escrever, eu odeio o CREA, viu? Eu sempre falo que o CREA é uma máquina de fazer gente feliz. Nem sempre faz. Mas é uma máquina de fazer gente feliz, de gerar trabalho, de gerar network, né? Importantíssimo. Fale para quem está começando agora, para os estudantes, os engenheiros recém-formados, qual é o primeiro passo para ser conselheiro regional? Primeiro passo. Então, você que quer ser conselheiro, que quer entender um pouco do sistema, o primeiro passo é você procurar uma entidade de classe. Nós temos várias aqui, várias. Temos a Bank, temos o Senge, temos a Clube de Engenharia, enfim, várias outras que o hashtag Construção vai colocar aí nos comentários para poder vocês buscarem. O primeiro passo é você procurar a entidade de classe que você vai ser representado por ela. E aí sim, depois aí você consegue entrar no sistema como conselheiro, seja como suplente ou como titular. Isso. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo são as entidades. As entidades, para mim, é a peça-chave do sistema, que tem que ser, de fato, muito valorizada, porque é dali que está o técnico que vai representar o profissional, de fato, no âmbito nacional, se conseguir, quiser chegar lá. E para mim tem que ter união, prego muito união entre as entidades, prego muito que as entidades estão aqui para poder ajudar você, profissional, inclusive. O CNGT é uma prova disso aí, briga muito principalmente pelo salário profissional, mínimo profissional. Inclusive, você tocou num assunto lá atrás que foi da engenharia pública. Isso. Que seria dos concursos públicos com relação a analistas. Daniel até comentou lá que nos concursos públicos eles colocam lá, em vez de engenheiro civil, coloca a graduação, a exigência de graduação no civil, por exemplo. Mas ele trabalha lá o TCU, CGU, é tudo analista e... Exatamente, então. E aí... Só que o salário é bom, né? Não, se pagar o salário, tudo bem. O problema é você... Mas não tem RT. Você mudar o nome... Não tem RT, né? Não pode ter, né? Não pode. E fiscaliza, né? Bota pra arrumar. Tá errado. Se você fiscaliza, tem que ter RT. Tem que ter RT. Se a função é de engenheiro... Nem CGU, nem TCU. Inclusive... acho que o TCE também não tem aqui. Também não, né? Eu acho que não. Inclusive, na Nacional, a gente tem uma proposta relacionada à engenharia pública.
Olha aí, um projeto Né? nacional, regularizar a parte de engenharia do TCU. Vamos nos vingar deles. TCU, CGU, né? TCU e CGU. Já tem um projeto de engenharia pública, sim, lá. Tá em andamento. Tá em andamento. Ô, Isso. Daniel, uma pergunta importante para quem está querendo começar. Quanto é que você ganha de salário para trabalhar? Trabalhar no CREA, Para ser conselheiro, pra com ser salário de conselheiro. conselheiro. Quantas casas você já comprou com o dinheiro que você ganhou lá? Maria, Ah, nenhuma. Não ganho nada. Infelizmente, Só né? trabalho. Só trabalho. trabalho e mais trabalho. Mas se você procurar ali, tem trabalho. É. Todo jeito. Se você sorrir, Mas pronto. trabalho, pronto. É. Aí que vão lhe puxar ali, venha pra cá porque você vai ajudar aqui. Não é só a Câmara, tem as comissões no CREA que você Isso. sempre é posto em alguma comissão. Além Se você quiser, você fica a semana inteira no CREA. É verdade. Sempre tem uma coisa. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada, exatamente. Alguns CREAs têm jeton, que é um pagamento mensal, certo? Para você participar de uma reunião. Normalmente são valores simbólicos, nunca é um valor muito alto. Você tem um valor maior se você for conselheiro federal. Aí é gostoso. Mas se você for conselheiro regional, no máximo você vai ganhar o da sua gasolina, certo? E não são todos os CREAs que têm esse jeton estabelecido, né? Exatamente. Então, não é uma remuneração, é quase uma, como é que fala? Ressarcimento. Um ressarcimento pelo que você gasta. E olha lá, sem pagar. Não paga. Se o CREA for longe, porque hoje né? nosso jeton tá R$220. Uhum. 110 para a Câmara. 110 para a Câmara, 110 para o Câmara, plenário. 110 para plenário, né? E comissões não tem jeton, exatamente. ou seja, 220 para você, no mínimo, lá para 3 vezes Três vezes, né? Porque as pessoas de mês. fora acham que a gente ganha dinheiro. Né? E é por isso que a gente não quer sair, porque a gente ganha rios de dinheiro. E não é. A gente investe nosso tempo. Muitas vezes você que é dono de empresa, você perde tempo de estar atuando dentro da sua empresa para estar trabalhando dentro do sistema, de graça, ganhando um jeton de 110. Exatamente. Né? Na verdade, como é que você vai ganhar dinheiro? Fazendo network. Isso, exatamente. Aí são portas que se abrem com network, sim, você transformar o seu network em dinheiro. Aí é diferente. Uhum. Você saber utilizar dessa ferramenta. Porque não existe lugar melhor do que você, profissional, ter network dentro do sistema onde estão todos os profissionais, todas as construtoras vinculadas ao nosso sistema. Não existe lugar melhor. Isso mesmo. Para você fazer network. Fez network ali, tenha certeza que algum construtor vai precisar de um engenheiro, você está lá. Exatamente. Entendeu? Enfim. Aí sim, esse que é o dinheiro que vai. Esse é o retorno que o sistema vai lhe dar também. Exatamente. Você estando dentro lá. Pode dar e pode não dar também, né? Pode dar e pode não dar, exatamente. Não é certo. Normalmente Mas salário não tem. Salário não existe. Não tem. Por exemplo, nas entidades mesmo, todo mundo procura o SENGE. Elaine indica um profissional engenheiro civil. Eu indico os meus conselheiros, certo? Eu indico os profissionais que são filiados ao SENGE. Então, esse network, Elaine precisa de um engenheiro eletricista. O SENGE é um lugar de captação de pessoas, né? Então, a gente faz essas indicações de pessoas. É esse network que a gente oferece, né? A entidade oferece, todas as entidades oferecem. Exatamente, é o velho ditado, né? Quem é visto é lembrado, né? E é um lugar de ser visto, né, Daniel? Exatamente. É um lugar de ser visto. Sim. Muita gente, inclusive, usa o sistema como palanque para outras coisas, que eu não acho errado, eu acho super justo, porque você está começando a trabalhar no coletivo. A faculdade, ela coloca a gente para um individualismo que eu não gosto, sabe? Você tem que ser isso, você tem que ser aquele individualismo. E quando você entra numa entidade de classe e num conselho, você começa a ser obrigado a trabalhar na coletividade. Exatamente. Você é obrigado a trabalhar com uma câmara de 17, 20 pessoas, numa nacional com 27 pessoas ou mais, né? Então, você realmente trabalha essa parte de interagir com pessoas. Fora os agregados, né? Fora os agregados, fora a política. Pois é. Mas é isso mesmo. A gente tem que ter essa união para poder ser beneficiado. As entidades de classe é a porta principal, digamos, de uma casa. Lá dentro, você entrou dentro da casa ali, pela porta principal, que seriam as entidades, aí você segue o caminho que você se achar mais necessário. Ou vai para a multa, como vocês comentaram, ou vai lá para o Conselho Federal, ou entra como conselheiro regional. E aí quem vai escolher o caminho que vai trilhar lá dentro são vocês, os profissionais, né? Muito bom. E aí, Daniel? Gostei. Satisfeito. Satisfeita também.
Você tem mais algum aviso, Então, chama aí, dê aquela chamada assim, como é que eu vou dizer, motivacional para os jovens. Então, veja, Daniel, até convidando vocês mesmos até para participar, tá? Como convidado mesmo. A gente vai fazer agora o primeiro seminário para os egressos, tá? A gente está definindo qual a instituição de ensino que a gente vai. Já temos base ali para onde é que a gente vai, a primeira. E todas as entidades de ensino que quiserem que a gente vá para lá fazer esse seminário, a gente está aberto. Pode falar com o CREA, pode falar comigo, vou deixar meu contato com vocês aí. Primeiro seminário dos egressos. O que é que vai ser esse seminário? Esse seminário a gente vai falar tudo isso aqui e mais um pouco sobre como é que funciona o sistema e como funciona ser um conselheiro. Quais são os benefícios, quais são benefícios profissionais, estou falando, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, o que é que, como é? Só tem profissional, benefício só profissional. Exatamente. Tem dinheiro. Como é que funciona o sistema dentro ali, quais são as atribuições do conselheiro, com relação a relatos, quais são os deveres, quais são as responsabilidades. A gente sabe que os conselheiros ali, eles são responsáveis por bastante tempo pelos atos que ele comete lá dentro do próprio sistema, do que ele vota, do que ele decide, entendeu? E assim, a gente precisa ter essa consciência para a população. Então, esse é um seminário que está sendo desenvolvido pela Câmara Civil, é o primeiro seminário para os egressos, tá? E a gente vai ter também, que aí já é um público mais fechado, que é um seminário, o segundo seminário. O primeiro foi ano passado, a gente desenvolveu pela Câmara Civil. Esse eu estou mantendo lá, que é o treinamento para os servidores e para a fiscalização junto com os conselheiros, com relação à fiscalização e a relatos. Isso é bacana aí para os conselheiros que quiserem. Está aberto para todas as outras câmaras aí. Os conselheiros das outras câmaras que quiserem participar também desse seminário, a gente vai ter 2 convidados, inclusive 2 palestrantes que são o ex-diretor de fiscalização do CREA Minas, o engenheiro civil Gabriel Nogueira, que era ex-coordenador também da Câmara Civil Nacional, e teremos possivelmente a Juliana também, que é a assessoria técnica do CREA Minas também, como convidada, e vai ser bem legal. Mas eu acho que para o público aí, de fora, dos egressos, eu acho que é um projeto maravilhoso. E é isso que eu digo para todo mundo. Precisar de alguma coisa da gente lá, a gente está à disposição para poder ajudar todos vocês profissionais que necessitarem. Muito bem. Se você tem alguma sugestão para mudar o sistema, talvez você tenha a ideia brilhante que a gente precisa. Coloque aqui nos comentários. Você pode estar colocando um comentário que vai chegar lá no Confea, certo? O Daniel está lá no Olho Furacão. Coloque seu comentário, sua sugestão para mudar o sistema, né? E nos ajude a levar mais informação para outros profissionais. E aproveitando esse ensejo, Elaine, a gente vai ter o CNP, né? Isso, que é bem lembrado. Justamente no falando... Brasil inteiro, vai ter no Brasil nossos inteiro. vídeos são vistos no Brasil inteiro. Isso. Até mais fora do que o pessoal daqui. Mais fora, né? Vai ter o CEP aqui, né? Que são os estaduais. Todos os estados vão ter. E vai ter o CNP em outubro lá em Vitória, né? Isso. E assim, quem quiser fazer suas propostas, exatamente isso que você falou, de melhorias, vai ter a oportunidade agora no CEP. Só pegar lá o calendáriozinho, eu vou passar para você o calendário que vai ter em várias regiões, vão ter em Lagarto, acredito que em Propriar, Glória, Estância, então. E aí a oportunidade de você, engenheiro, que quer sugerir mudanças dentro do eixo temático desse ano, tá lá, vai lá, se inscreve, faz a sua proposta, que você pode, inclusive, ser contemplado, o seu projeto sendo aprovado, inclusive de ir lá para o nosso maior evento, que é a Semana de Engenharia, que é a SOEA. Muito bem. Em Vitória do Espírito Santo. Exatamente. Daniel, muito obrigada. A conversa foi muito boa. Eu tenho certeza que quem está assistindo mudou um pouco a opinião sobre o CREA. Não mudou, não? Hein? E é realmente um assunto que a gente recebe muita mensagem sobre isso, né? Sobre o que acha do sistema. Então, é importante a gente valorizar e trazer gente como você, que mostra uma nova cara do sistema, né? Muito Sim. bom. Agradeço muito a oportunidade de ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado, Daniel, obrigado, Elaine. E assim, deixo à disposição,
certo? A Câmara de Civil, CREA e também Daniel como profissional para todos vocês que precisarem tirar dúvidas também, tá bom? Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Obrigada por ter ficado até o final do nosso vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Nos siga lá no Instagram, deixe seu joinha aqui, é de graça, minha gente. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar informação para toda a nossa categoria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.